Gente, boa noite. Fala aí se vocês estão me ouvindo, se tá saindo o som aí certinho, se tá muito baixo. Manda um joinha, um ok aí pra eu ver se o som tá legal. Estão me ouvindo? Vocês que já estão aí, estão me ouvindo? Ah, obrigada. Boa noite. Nós estamos mais um dia, estou aqui mais um dia, agradeço a vocês aí pelo apoio, pela presença, convide mais pessoas, compartilhem esse vídeo, uma série de lives que eu tenho feito sobre o que aconteceu comigo, né? E para não ficar sempre retomando, vocês precisam ir lá na primeira live para poder saber. Curte a página, siga, indique para alguém, independente de qual seja a situação ou o problema da pessoa. Todos nós temos dias ruins, temos dias maus. E às vezes a gente precisa compartilhar experiências para poder mostrar que nós também passamos por essas situações, né? Hoje para mim foi um dia bem difícil, tive uma noite bem difícil, não dormi, ansiosa, porque, como eu já falei para vocês, acho que lá na primeira live, né? Tem dias bons e tem dias não muito bons. Tive momentos naquele hospital, posso dizer que engraçados, para mim, talvez para outros não, mas tive momentos também não tão engraçados assim. E tive momentos bem difíceis. E hoje eu chamei para bater um papo aqui com a gente, o Lucas. É meu filho, eu reclamo muito dele, já vou falar logo, que se alguém falar assim, olha, ela tá falando filho queridinho, mas ela reclamo, porque tem hora que, agora eu não reclamo muito, né, mas antes, falava que ele era meu dono, chegava lá no hospital, até eu entender, eu achava que as pessoas vinham me furar, fazer exame, um monte de coisa, que era porque ele estava lá, e ele tava, aí ele falava bravo com as pessoas, não com falta de educação, né, mas o jeito, o porte dele assim, sério, aí eu achava, aí quando ele tá aqui, quando ele vai embora, vem aquele monte de mulher querer fazer exame em mim, me castigando, né, mas não era nada disso. Então hoje ele vai participar aí com a gente, e eu, né, como outras pessoas também que depois vão participar, fico bem ansiosa porque ele passou, também foi uma das pessoas que passou momentos bem difíceis comigo lá no hospital, e ele foi o culpado de me levar no hospital, me deixar lá internada, a culpa foi dele, né, mas a gente tá aí, mais um dia, graças a Deus, e começa a compartilhar aí, chamar pessoas e vamos ver aí o que ele tem para nos falar. Ele já nem tá aqui
para poder chamar ele, né? Já começa. O convidado que se sente assim, que chega na hora que quer. Porque ele já não está, né, aí. Eu tenho bastante coisa também para falar para vocês, partindo da live passada, que foi, né, partindo do que a Noelle compartilhou aí com a gente. Depois eu vou fazer aí, vou fazer uns videozinhos respondendo umas perguntas e fazer uma live também partindo do que ela, né, a partir do que ela compartilhou aí com a gente, aí já faz mais sentido, eu falar com vocês. Não sabe como faz, já chegou causando o convidado. Gente, ó, se por um acaso ele extrapolar aí e a live cair, eu vou derrubar a live, viu? E a gente volta sem ele, porque ele é um pouquinho causador. Olha lá, ele não quer aparecer, tô chamando ele aqui. E cadê ele? Quem conhece esse menino sabe, viu? Olha, se fazendo de difícil. Não atende. Ele tá vendo que eu tô chamando ele? Não teve nenhuma resposta. Ele quer porque ele quer ficar causando aí, ó, fazendo os comentários. Como que não quer aparecer, Lucas? Se tô te ligando aí, tô te chamando aí, só você atender. Meu filho, vá no celular. O povo tem tempo não, tempo disponível não. Ai, gente, né? Acho que todos vocês aí conhecem, né? O Lucas sabia que ele ia dar uma causadinha, né? Ó, Parece que apareceu. como que faz pra pôr aqui? Eu não tô conseguindo. Meu filho, tu tá ao vivo, pegue teu celular e fale lá. Como que faz pra pôr aqui? Eu não tô conseguindo. Meu filho, tu tá ao vivo, pegue teu celular e fale lá. Eu vou pelo celular mesmo. É bom que eu vou até pra sala. Ai, vou ficar até aqui na sala mais confortável. Eu sabia que ia causar, gente. Vocês me desculpem, vocês não Não, acreditam, mas vocês têm que ficar junto comigo, ó, para vocês verem como que é. É, meu eu filho? tentei, não. Bom, aqui eu tô mais confortável. Vou pegar minha almofada. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Como que começa? Falando, se apresentando, sei lá, você quer que o povo faça pergunta aí Boa para vocês? noite. Eu sou o Lucas, filho da Daniele. Tá cortando sua É, cabeça aí agora. deixa eu tirar aqui. Faz uma pergunta que eu respondo. Porque eu não sei como começar, tanta coisa que aconteceu. A Noellen tá aí, alguém, sua tia, sua avó, a Débora, a Fernanda, Felipe, todo Então, mundo faça aí. uma pergunta aí, pessoal, que eu preciso de um incentivo, assim, para começar meu raciocínio. A senhora não quer fazer nenhuma pergunta, não? Tá, então Já vou passei seguir o dia, já passei o dia inteiro chorando, pensando nisso. Eu dormi à noite, só de lembrar eu vou fazer pergunta? Não, eu tenho que ficar Não, séria. então,
Então eu vou começar a falar de acordo com como minha assessora me orientou. Que foi até, Ai, vamos lá. pergunta aí, como foi ser pai dela? Não tá aparecendo esses comentários pra mim, não, bicho. Tá mostrando só seu nariz, só. Arruma o celular direito. Isso. Hum. Então vamos lá. Minha assessora me orientou a iniciar falando como que foi quando eu fiquei sabendo a notícia e fui no hospital. No começo foi normal, porque a Noelle me ligou, né? A Baby Girl. Aí ela falou assim: Lucas, você tá em casa? Eu falei: tô. Aí ela: tem como você vir aqui no hospital que a mãe não tá bem? Falei: pronto. Pra ela ligar assim desse jeito, vou lá. Aí chegamos ali no UPA, na frente do Shopping Taboão. Aí a senhora me olhou com os olhos bugalados assim. Até então, a senhora pra mim tava doente, tava com alguma coisa, que a senhora tava em pé. Tava lá encostada no cantinho. Aí ela falou: a mãe não tá bem? Aí eu cheguei normal, falei: benção, fui te abraçar e tudo. A senhora ficou assim, me olhando assustada. Falei: ué, tem alguma coisa errada. Aí cumprimentei a senhora não respondeu muito nada, falou nada, só percebi que estava assustada. Aí ela falou que a senhora não estava se reconhecendo, falou nada. Aí a senhora falou para mim bem baixinho: ó, quem é você? Aí eu, oxi. Aí pronto, aí que eu não entendi foi nada mais. Aí foi como quando começou, a gente já perceber que a senhora já não estava se lembrando. Aí o que aconteceu? Passou no médico, o médico falou nada com nada, acho que era até um colombiano, sei lá o que o médico é. Deu um remédio para dor de cabeça, mandou embora, falou que só ia dormir e acordar bem. Isso foi numa sexta-feira. Aí a gente foi o que a gente fez. A senhora foi embora, tudo, com dor de cabeça ainda, não tinha lembrado de nada. Fomos embora. Aí passou o sábado, a mesma coisa. Aí no domingo, acho que se não me engano foi com a Fernanda que falamos, foi com a Zete. Aí falou para levar a senhora no Antena. Aí a senhora entrou na Antena, passou no psiquiatra que tinha lá. Aí que a senhora foi internada pra, só para fazer os exames, para saber o que que era. Aí começou assim, mas essa foi a primeira impressão. Eu recebi a notícia que a senhora não estava bem. Porque todo Hum? mundo falou que foi. Você também está com um pouco de amnésia, porque todo mundo falou que foi no sábado. Você está falando que foi na sexta? Não, foi numa sexta-noite. Foi num sábado, um sábado à noite. 1º de dezembro Sábado. de 2008 foi num sábado. Gente, Então, pelo amor de Deus, meus filhos têm que começar um tratamento precoce de amnésia. vixe. Então foi isso aí. Eu sei que foi num dia, o colombiano lá falou para ir embora. Aí fomos embora, mas não resolveu nada. Aí fomos pro Antena. Aí na Antena a senhora ficou lá. Falaram, não, ela vai ficar aqui porque o psiquiatra ele só vem de quinta-feira. Isso era no domingo, a senhora ia ficar até quinta-feira. Aí o psiquiatra ia na terça, passou lá, mas não falou com a senhora. Foi na quinta, mas não conseguiu atender a senhora. Aí foi no outro dia, não viu também. Foi na outra quinta, não foi ver. Quando veio, já tinha 2 semanas internada e nada do psiquiatra. E agora que era para eu estar no notebook, que eu ia ver minha colinha aqui no celular. Como que eu faço? O que mais? É para continuar falando tudo? Tá. O outro ponto é que... Deixa eu ver se... Ai, ele foi embora. Esse Lucas, ele é terrível, gente. Eu falei pra vocês que ele ia causar. Ele ia causar. Tá pensando que a gente, nós somos os recrutas dele lá. Vou chamar de novo. Caiu, Nossa, caiu. caiu. Caiu sem querer. Eu fui só olhar a colinha rapidinho.
Não vou ter que me concentrar mais. Então, um outro ponto aqui que minha assessora... O negócio é Oi? sério. Agora não é Não, bagunçado, não. caiu sem querer aqui, eu fui só olhar o que eu tinha que falar. Então, aí continuando, a gente estava lá no Antena, aí a maior parte do tempo quem ficou foi minha avó, que estava lá com a senhora. Eu ia quando menos, bem menos. A maior parte que ficou lá foi a avó. Vó Fátima, que hoje tá na live aí, causando também. Aí, o que aconteceu? Lá na Antena tiveram vários episódios. Aconteceu muita coisa que a maior parte a senhora já falou, né? A única parte que eu me lembro do Antena, que eu não diria engraçado, mas que foi, digamos que, impressionante. Foi a parte que a amiga da senhora, que a senhora já falou também, estava lá. Uma vez eu estava lá na recepção, esperando para entrar, e ela estava lá também. Só que, não sei por que aconteceu, que ela caiu no chão. Ela caiu no chão, eu falei, pronto. Aí ninguém fez nada. Aí eu falei, não, tá errado. Moço, vai ajudar ela não sei o quê. Aí chegou uma enfermeira. Falei isso pro segurança, chegou a enfermeira. A enfermeira, Essa bora, daí, bora. essa é minha amiga que eu falei para vocês, que estava internada, eu e ela lá na psiquiatria. Abriram uma ala só para nós duas. Foi. Aí a enfermeira, vamos, vamos, vamos. Aí a menina nada. Eu falei, moça, ela tá desmaiada. Aí ela, vamos que tem uma torta de chocolate lá dentro pra você. A menina deu um pulo, foi correndo. Eu falei, vixe, pronto. E eu aqui pensando que sabia das coisas, já ia ser passado pra trás. Que ela tava fingindo. Foi. Deixa eu ver. Outro ponto bastante, como posso dizer? A expectativa, né? O que que a gente esperava dessa situação toda? A parte que ele ia embora ficava chorando, ele não conta, né? Ele não chora, o homem não chora. Não. Ele não sofreu nada. Não, sofrer é diferente de chorar, né? O, a expectativa que eu tinha era igual o primeiro médio, o médico colombiano lá falou. Ela vai dormir e vai voltar. Só que aí passou um dia, passou dois e nada. E a expectativa, pô, ficava naquela. Será que vai melhorar? Não vai melhorar? Vai lembrar? Não vai lembrar? O que que é? Aí fez os exames, ressonância, tudo. Não deu nenhuma alteração física. Aí a gente já, não sabe, já sabia que não era doença, mas ainda não sabia o que era. E nada, e a expectativa aumentando, o tempo passando, e precisando trabalhar e nada, e a Nusa lá no escritório, e a gente não sabia o que fazer. Até que o tempo foi passando, Deus foi provendo, ajudando e tá aqui hoje. Tá doido para ver as outras. Aí, o povo tá fazendo pergunta aí para você. Fala, Não tá já que você não tem. aparecendo, não tá aqui. O último comentário que tem pra mim é da Maria Lopes, me chamando de É esse, lindo. é esse aí mesmo. Mas só a Hum? tia Roselei perguntou. Perguntou qual que é a pergunta aqui. Fernanda falou que foi você que derrubou a live de propósito, você quis derrubar. Ah, não, foi não. O... Não foi não, mas não tem uma pergunta aqui. A tia Rosei está perguntando assim: se alguém dissesse o que você não poderia falar para sua mãe, o que você faria? Dava porrada? Se alguém falava que não poderia, Que você, ó, você não pode falar isso para sua mãe. O que você ia fazer? Você dava porrada? eu não posso. Não, não tô entendendo a pergunta. Eu não posso falar isso pra senhora? Não, se alguém falasse, ó, você Hum, não pode falar isso para só que você não podia falar para sua mãe, alguma coisa, sei lá. Se hum. você dava porrada, você obedecia. Não, aconteceu mais ou menos, só que era mulher. Eu não pude dar porrada. O que aconteceu uma vez? Uma não, algumas. A senhora já tinha recebido alta, tudo, e estava indo para a igreja. Só que a senhora estava indo para a igreja com a gente, né? Porque a senhora não estava indo tão lá onde a senhora ia, porque a senhora estava meio que sozinha. Aí tinha uma irmã
que esperava eu, a Noz, ou a avó, alguém sair de perto, chegava na senhora e falava, vai, Dani, fala a verdade, você tá mentindo, não tá não? O que você tá querendo? Tinha uma irmã que falava isso. Se a avó, a Nuda sabe quem é, vai pôr aí no comentário. Eu não posso falar, né? Porque. Não foi não, pelo amor de Deus. Vamos causar. Então, ela chegava assim, quando a gente estava perto, ela não falava, porque a gente, sabe, estava perto. Mas quando a senhora ficava sozinha, a primeira vez a gente já olhava para trás e a senhora já estava lá, ela já estava do lado lá. Então, Dani, não, mas de mim você lembra, né? Não, você lembra de mim? Você lembra disso? Lembra daquilo, daquilo outro? Você lembra, né? Aí a gente já ficava, pô, meu, cadê o bom senso e tal? Aí tinha assim, mas não teve muita gente não que não respeitou. Pelo menos não perto de mim. Quem normalmente falava alguma coisa assim, era a pessoa que a senhora não via há muito tempo, ou algum tempo via passando na rua, ia cumprimentar, falar alguma coisa, mas pessoa de vir e falar provocando não tinha muito não. Ricardo está perguntando como foi conhecer a Dani. Como foi quando você conheceu a Dani? Ah, eu vi agora apareceu aqui o da Débora também. Como eu conheci a senhora? Como foi? Eu acho que foi igual para nós dois, porque eu vi a senhora no hospital, a senhora não lembrou de mim. Só que depois disso, como quase todo dia, ou pelo menos dia sim, dia não, alguma coisa assim, ia lá no hospital, lá no Antena, que a senhora estava lá e ficava lá, mesmo às vezes sem falar nada, mas estava lá. Aí a senhora foi acostumando comigo e eu fui acostumando com a nova senhora, né? Que, tipo, não teve, me apresentei, depois daí foi daí para frente. Não. Aí a Débora falou como foi pra mim encarar que daqui pra frente teria que construir tudo de novo com a mãe. Olha, eu acho que os momentos mais difíceis, Deus nos ajudava. Por exemplo, teve época que a senhora, que minha mãe piorava bastante. Ficava mais triste, ficava bem pra baixo mesmo. Aí ela sonhava alguma coisa, igual quando ela falou que escrevia algumas coisas. Ela chegou a escrever como foi o meu nascimento. Ela escreveu uma carta, tudo. Aí ela lembrou, ficou 1 ou 2 dias, não sei, pouco tempo com essa memória, depois esqueceu tudo de novo. Aí depois, tanto que quando eu mostrei a carta, ela reconheceu a letra, mas não reconheceu o que tinha escrito. Isso aconteceu outras vezes também, que ela falava alguma coisa que a gente percebia que era lembrança, mas ela falava sem perceber, depois também sumia. Então, nos momentos mais difíceis assim, dá aquele estalo temporário, né? E volta, porque a gente não sabe por que que ela tá nessa situação. A gente ainda não entende o propósito de Deus. Sabe que é a fase, só que nas fases, quando aperta, vem o socorro, que é sabe, aqueles 5 minutos de, tipo, voltou, lembrou, acabou. Isso aconteceu também no trabalho. Às vezes, a Nusa precisava de uma coisa, ou até eu já cheguei lá, umas. Porque eu não vou muito lá, não. Vou poucas vezes. Cheguei lá, tinha que fazer alguma coisa, eu falava, vou ajudar. Aí eu entrava numa linha de raciocínio e ela falava, não, eu não sei como é, mas isso aí não é desse jeito, isso tá errado. Tipo, é aquele estralo que volta e ajuda, sabe? Rosilei, como foi ouvir Não Sei Quem Você É? Falar bem a verdade, não me abalou muito, não. Porque eu não sabia, até então não sabia se era brincadeira, se não era. Eu falei, pronto. Ela falou assim, eu até então eu não sabia que era sério. Eu pensei, bom, tá me zoando. Eu não vou cair nas pegadinhas. Então eu considerei como zoeira. Até ver que a piada não acabava, sabe? Tipo, tá zoando, mas tá zoando muito sério já. Então comecei a realmente acreditar, porque pra gente também é difícil, tipo, chegar e falar assim, não lembro de você. 20 na época, tô com 25 agora, já tem uns 2, quase 3 anos, 22 anos pelo menos de vida, ela falar que não sabia quem era eu. Falei, não, se enganou a Nusa, não vai me enganar, não. Mas aí na época, quando ela falou isso, eu realmente levei na esportiva. Mas agora não. Agora a gente já sabe, já tá acompanhando. O que mais?
Pergunta, gente, vamos perguntar. Tem mais nenhuma pergunta? Eu vou para as outras partes, hein? Para as partes sérias. Meu Deus, que medo. Por exemplo, uma parte séria que eu acho que é muito importante quando a gente tem, não um problema, mas alguma dificuldade, a gente compartilhar com outras pessoas. Por exemplo, tinha épocas que ela ficava muito mal, que como nós somos de perto, a gente se abala mais do que alguém, entre aspas, né, um pouco mais afastado. Por exemplo, igual a Fernanda falou do suco da praia, eu vou falar da praia mesmo. Ela estava na praia, eu precisei vir embora, só que ela ficou lá com a minha avó, acho que com a Fernanda, não sei mais quem, e com o Matheus. Só que aí minha avó falou, Lucas, ela tá muito triste, chorando, tudo mais, tô com medo aqui. E o Matheus tava indo pra lá. Eu falei, Matheus, ó, fica de olho na minha mãe, que sua mãe falou que ela tá preocupada com ela, não sei. Falei, pra evitar acontecer qualquer coisa, porque pra avó, ela já viu com a gravidade, eu também já vi com outra, também achei grave. Só que o Matheus levou mais na esportiva. Aí o que aconteceu? Teve um dia de manhã que minha mãe acordou, não sei o que que ela tava pensando, ela amarrou o lençol no pescoço assim e foi pra perto da janela. Aí eu não tava lá, mas depois eu fiquei sabendo. Aí o Matheus falou pra ela assim: Vixe, tá triste mesmo. Tá, vai querer se jogar pra voar ou pra se matar? Se jogar da janela. Eu nunca ia falar isso, porque eu já tava com medo realmente de fazer alguma, dela tentar alguma coisa, porque ela já tava triste, já tinha se esquecido. Às vezes a gente não sabe até que ponto de tristeza tá. Eu ia pegar, tentar segurar, puxar pra longe da janela, alguma coisa. Ele pegou e perguntou se ela ia voar. A volta aí ela vai lembrar. E o Matheus, vó, vou falar que é o Matheus, sim. O Matheus é o irmão dela, não tão bonito quanto eu, mas é irmão dela. É um irmão que, um parênteses, ele vai aparecer aqui ainda, que a única noite que ele ficou lá no hospital, que era para ele render o Lucas, tô chegando, tô chegando, tô chegando, ele chegou no hospital bêbado ainda, meia-noite. Pronto. É. Esse é um. Então, a Fernanda confirmando aí, o Matheus perguntou, pô, vai voar? Tipo, eu ficaria com medo dela tentar se jogar realmente, mas ele perguntou se ela ia voar. Aí, se eu não me engano, os dois começaram a rir tudo e terminou em suco na praia. Esse suco aí que faz contra-efeitos com remédio. Olha, o Débora, quanto aos gostos e opiniões diferentes de antes, no começo ela ficou bem mais sincera. Eu não sei se era porque ela guardava algumas opiniões ou sentimentos, ou porque realmente ela mudou o ponto de vista. Só que, por exemplo, ela via roupa, igual ela já falou nas lives anteriores, não gostava, falava. Ela via alguém na rua, falava alguma coisa na cara, tipo, a gente já pegou fila e uma pessoa na frente só pra perguntar alguma coisa e voltar, ela já olhava na cara feia mesmo pra pessoa, tipo, vai cortar minha fila, sabe? Tipo, esse tipo de coisa ela ficou bem diferente. E quanto à comida, ela falava que gostou pra caramba da comida do hospital, porque não lembrava de sabor de nada, então comida sem sal, sem nada. Ela gostava e achava a comida mais maravilhosa do mundo. Refrigerante ficou sem tomar também, não sei nem se já voltou a tomar. Um bom tempo sem tomar refrigerante, porque não lembrava do sabor. Só ficou sabendo que faz mal, então não sentia falta. Nada disso. Nada disso. Mudou bastante coisa. Que isso faz a gente perceber que é a nossa mente que controla nossas vontades, né? Mais uma É, pergunta. bêbado, Matheus, não, né? Foi mais ou menos. Já Foi levou uma alegre? foto pra ficar olhando. Nem sei se o Matheus nunca nem apareceu nessa live. Ele vai contar a versão dele. Se ele vai pedir um direito de resposta. É. E outra coisa também que fez bastante diferença são os amigos, né? Porque não tem como a gente ficar o tempo inteiro perto, por exemplo, nos cultos. Cada um tem sua igreja, ia, mas tem os amigos da própria igreja dela
que ia em casa, buscava, ajudava. Vixe, fizeram muito. Não vou nem falar nomes, porque são bastante gente. Eita, quase que eu saí sem querer, ó. Desinterromper. E tem bastante gente que ajudou pra caramba. E ixi, a Daiane, o Thiago, o Tom, a Tâmara ia na casa dela direto. Que a gente sabia que, pô, se ela tava na igreja, ela ia ter com quem ir, com quem voltar, quem olhar ela lá. Muita gente mesmo. Porque se fosse só pra ficar na família que é próxima, assim, que, tipo, a família é grande, mas trabalha, todo mundo tem alguma coisa, né? E ajudaram bastante a gente, ainda ajuda, que são amizades que realmente tem que levar pra vida. Agora, se eu ver outro tópico da assessora aqui, vai sair tudo de novo, né? Deixa eu ficar aqui mesmo. Fala aí. Do dia que eu me perdi, me perguntaram também se você teve algum detalhe que a Noelle esqueceu de falar que você achou que foi engraçado, sei lá. Ah, então, esse dia ela falou, né, que a senhora tinha se perdido, a senhora ia só do pertinho, só tirar uma cópia de um documento e não voltava. Eu saí daqui do Taboão e eu pensei, pô, se ela andou até o Extra, ela pode ter pego qualquer ônibus voltando, e quase todos vão dar no Terminal Campo Limpo. Então eu fui pro Terminal Campo Limpo, pensando que a senhora pegou um ônibus de volta. Aí ele pegou, eu peguei, quando eu cheguei no terminal, que eu tava procurando a senhora lá dentro, andando, ela me ligou, falou que recebeu uma ligação, a senhora tava lá no Parque Dom Pedro. Aí eu tava de moto, cheguei lá rapidão, muito rápido mesmo, muito rápido, de moto. Aí eu fiquei com a senhora lá, a gente foi pra padaria do outro lado da rua, tava comendo e tudo. A senhora começou a rir e a senhora contou como a senhora chegou lá, né? Que a senhora passou por um lugar feio, que tava, todo mundo olhava pra senhora, a senhora ficou com medo, acelerou o passo, aí a senhora parou para perguntar alguma informação para alguém e a pessoa respondeu falando angolano, angolês, não sei como que fala. Mas a senhora falou como a pessoa falou, né? Que a senhora não entendeu nada e ficou com mais medo ainda. Aí até que a moça ajudou a senhora a chegar lá e tudo mais. Aí a senhora no dia contou como que foi, comeu, riu e tudo, e no outro dia acordou como se não tivesse acontecido nada. O dia realmente tinha sumido. Sumiu até. É hoje que esse dia existiu. É, e esse dia existiu. E a senhora andou muito, viu, bicho? Andou. Porque a senhora saiu, a senhora não foi parar no Parque Dom Pedro. Foi parar, ela pegou aqui no Extra, Tabuão, ela pegou o ônibus Aclimação. Ela desceu lá na Aclimação e foi encontrar ela depois da Praça da Sé, lá na frente. Foi bem uma caminhada boa. Aí, ó, tô vendo os comentários aqui, pessoal. Vamos lá. Aí o Matheus perguntou, e agora? Ah, Aí, ó, Matheus apareceu aí. minha roupa, Matheus. Ah. Ah, a Débora comentou aqui. Então, Débora, foi difícil mesmo. Foi complicado, porque o mais difícil, o mais difícil não era lidar com a minha mãe. Por quê? Tava fácil lidar com ela, porque ela não lembrava, então ela praticamente, entre aspas, né, aceitava tudo. Só que ela aceitava e guardava. Às vezes o que ela aceitava machucava, ou o que ela aceitava ela não concordava, mas ela ficava só guardando e não falava, entendeu? Aí, tipo, esse era o mais difícil, porque a gente não sabia o que poderia contar para ela, não sabia como contar para ela, ainda ou até hoje tem coisas que tem que ter como contar, e não sabia, porque, tipo, ela não lembrava nada. Aí a gente se tomava cuidado algumas vezes quando conseguia, de, por exemplo, a gente tá andando. Aí ela fala assim pra mim, por que que seu nome é assim? Aí não tinha como eu falar só, ah, meu nome é assim porque a senhora escolheu. Teria que contar, ah, meu nome é assim por tal motivo, de tal história, por tal situação que já aconteceu em tal época. Ou seja, a gente tentava
responder uma pergunta, entre aspas, simples, né? Só que tinha todo um contexto que enchia, entupia ela de informação, que para uma pessoa só falando, às vezes não era muito. Só que pensar 5 pessoas conversando com ela no dia, era tanta informação que não dá nem tempo de assimilar, nem de contradizer, né? Por exemplo, saber se a pessoa tá mentindo, tá falando a verdade. E juntava tudo isso e era só o que a gente fazia, porque não tinha como a gente pegar e falar só o que ela queria saber. Porque se falar só o que ela queria saber, ela não ia conseguir entender. E se falasse tudo também, era um turbilhão de informação que não tinha como assimilar. O Manel perguntou aqui se teve algum momento que eu senti medo. Teve, teve. O momento, não vou dizer o momento, mas a situação que eu tive mais medo foi dela, de ela, né? Não lembrar de nada mais e não conseguir assimilar lembranças novas. Por exemplo, no começo ela não lembrava, só que ela também não tinha memória recente, então ela era completamente dependente, né, do que a gente falava, do que a gente passava, o emocional todo abalado, porque não sei, não tem como explicar, você não lembrar nada, não saber nem o que esperar. E aí meu medo era esse, não era nem tanto de não lembrar, de ter esquecido, era de não conseguir conciliar com a nova rotina, com a nova vida, sabe? De tipo, daqui pra frente, o que que eu vou ter que fazer? Daqui pra frente, como que eu vou viver? Era esse meu medo, de ela não conseguir se recompor, no caso desse ocorrido, né? Esse foi o meu medo, de da memória voltar ou não voltar, e não, nem tanto porque se voltar bem, se não voltar, bem. Acredito que tem um propósito. Só que o problema é não conseguir se superar disso, sabe? Porque às vezes a gente toma um tropeço e não levanta. E ela levantou. É, Não Vânia. fi- Você não ficou com medo? Ah, eu tenho medo que você tinha, viu? Do quê? Ô, meu, tem nem um mês que eu casei, aconteceu isso. Agora, ou eu cuido da mãe ou eu cuido com a esposa. Como que vai Não, ser? até que não, porque a Você era Mayara, agora. a Mayara até pediu pra gente dormir lá e tudo, pra ficar perto das senhoras, que não foi nem tanto isso aí não, porque ela me ajudou bastante. Ela falava que, tipo, tinha que ficar lá, porque só tava precisando e tudo, e a gente, tanto que saía, qualquer hora, o que fosse, até ela. Ela é muito boazinha. Ah, mano, ela tá cheia de pergunta, hein? Será que ela poderia não querer conviver com você, não aceitar a vida que contava pra ela? Sim, cheguei a pensar. Não em questão de não conviver comigo, porque qualquer um conviveria comigo. Mas, tipo, em questão de não aceitar a vida que a gente contava, sim, porque muitas vezes a gente vai fazendo alguma coisa só porque não tem como mudar, né? Tipo, eu trabalho aqui porque é meu trabalho, não tem como eu sair pedir as contas para ir procurar outra coisa na minha vida. Aí, pô, eu pensei que ela poderia realmente abrir mão de algumas coisas e fazer outras. Mas em questão de não querer conviver comigo, assim, não. Porque tem coisa que não muda. Pode não lembrar de mim, pode não lembrar da Noza, pode não lembrar, só que tem o mesmo sangue, entendeu? Então, o tanto que a gente quer o bem dela, ela pode não lembrar, mas acho que tem como sentir. Minha avó, toda a família, sabe? Você não lembra, mas é igual às vezes quando você vê uma pessoa. Você nunca viu a pessoa na vida, mas às vezes você tem aquela impressão de que a pessoa é uma pessoa boa, entendeu? Mais ou menos isso. Aham, Fafá, Calma. quero ver a Fafá na live se explicar pro médico ver que ela deu suco de uva aí. Fora os convites pro forró, né? Que a minha mãe não lembrava de nada, mas a Fafá é doida pra ela aprender a dançar um forró. É, gente, é isso aí. Podem Então, perguntar que eu estou aí para falar. mas questão de conviver com a gente assim, meu medo maior mesmo era dela desistir de conviver com ela. Porque ela teve uma fase, a época que ela ficou bem triste mesmo, só chorava, ficava para baixo de todo jeito, de nada que a gente fazia.
Às vezes a gente conseguia fazer ela dar uma risada ali, mas a risada não durava muito, depois ela voltava a chorar, a gente perguntava o que aconteceu, porque ela estava chorando. Ela só falava, não sei, e chorava. Foi bem complicado. Mas tá aí, né? Eu acho que mais complicado ainda foi pra Noza, porque a Noza tava junto, né? A Noza tava todo dia lá vendo. E eu ainda já não tava todo dia morando no mesmo teto, mas acho que pra Noza, até pro Ricardo que tava lá também direto, foi bem difícil. E se o caso de ela não aceitar conviver com você, o que você faria? Ah, eu acho que tanto comigo ou como com qualquer outra pessoa, eu acho que no primeiro momento apoiaria. Porque não é porque é família, alguma coisa que a gente sempre concorda com o ponto de vista, sempre concorda com a opinião, sempre concorda com a maneira como a pessoa te trata, né? Ou me trata. Então, sendo família ou não sendo família, se não tá me fazendo bem, eu afasto quando lembrar ou quando quiser se aproximar alguma coisa, cada um tem o seu tempo, mas se ela falasse que queria ir para longe, não queria ver, não queria fazer nada, aí eu daria um tempo, mas claro, não abandonaria, ficaria de longe, sempre perguntando, ou fazendo o que fosse preciso para ajudar, mas dando o espaço que a pessoa precisa. Mas agora o espaço acabou, nem tenta mais que já foi. Foi a época. Quem mais? Sem perguntas, pessoal. A live da Nusa bombou. Vamos bater aí. 25 telespectadores. Ó, o Nilo. Nilo, compartilha. Comenta aí, Nilo. O Nilo, pô, Nilo. O Nilo eu vou agradecer ele também. Por quê? Pra quem não sabe, minha mãe, um pouco antes de acontecer isso, ela participou do projeto Metanoia Radical. E ela gostou bastante, gostava. Acho que gosta até hoje. E ela queria ir depois que aconteceu, só que não tinha como eu ir, não tinha como o pessoal da família às vezes ir. E o Nilo, eu sempre falava pra ele, Nilo, minha mãe tá querendo ir, tem uma carona? Ou, Nilo, minha mãe, fica de olho nela e tal, me ajuda aí. E ele sempre olhava, sempre ajudou. Pô, só tenho a agradecer o Nilo também. É isso aí. O que mais? O que que a senhora quer falar, mãe? Na frente de todo mundo, pra eu não ter como eu me esconder. Não, eu só tenho. Eu posso falar que eu começo a chorar. Eu, assim, você é meio birrento, marrento, como colocaram aí, né? Isso é como foi ser meu pai. Mas a gente ficou ali naquela, quando foi ali naquela psiquiatria, né? Naquela sala lá, muitas vezes lá com a amiga que eu fiz lá gritando, amarrada, e você lá, e é engraçado que quando você ficava lá, você cuidava de mim e dela, né? Pedia para os enfermeiros, solta ela, que era a outra moça que estava amarrada. Ela não vai sair daqui, não, ela não vai sair daqui. Daqui a pouco soltava, quando você menos imaginava, você tinha que me deixar para poder ir buscar ela. E ela, nesse sentido, né, eu vou repetir o que eu falei aí para a Noellen, eu acho que todo mundo na vida tem muitos erros e também tem muitos acertos. Eu, mesmo que eu não me recorde, eu tenho uma vida passada, foram 40 anos para trás, e mesmo com muito mais erros que eu devo ter tido na minha vida, né, eu acredito que se eu tive muitos acertos também, e um dos acertos que eu tive foi na sua criação, na criação do Noelle, a pessoa que você se tornou, porque mesmo que eu não tenha memória, eu saio fazendo pesquisas aí, pesquisa para saber, né? Hoje eu sei pesquisar as coisas e sei que você é um menino fora das estatísticas, que era um menino numa estatística que nasceu de uma mãe que tinha 17 anos,
e tinha tudo para dar errado na vida, né? E você escolheu seguir pelo caminho certo. Estudar, tem a sua profissão, tá conseguindo aí os seus bens. E assim, eu tenho muito orgulho de você. Se hoje mesmo, se eu descobrisse que você fosse adotado, eu ia continuar sendo sua mãe também. E agradecer porque eu acho que o pessoal fala assim, ah, a gente cria filho para o mundo. Ah, não, filho é assim mesmo, filho não liga para a gente. Mas não é bem assim, né? Na hora do aperto, né? Acho que os meus momentos também mais de choro foi o de choro foram mais assim com a minha mãe lá no hospital, né? Ela falava, quer chorar, Dani? Pode chorar, né? A Fernanda e você também, até quando eu vim para casa, você chegava, eu me lembro, aí você colocava lá um louvor, eu estava lá estudando e você lá me abraçando. Então, eu não. Gratidão pela vida de vocês, que você seja também um bom pai, como você é um bom filho. Eu acho, né, que assim, esses 40 anos para trás, foi um bom filho, né? Alguém pode colocar aí se você era arteiro, se você apanhava, sei lá eu, né? Eu acho que não sei. Mas também não sei se você era tão bonzinho assim, não. O povo da família que tem aí que vai poder falar. Mas é isso, que quando eu descobri que você e a Noelle eram meus filhos, eu fiquei feliz, né? Eu reclamava de você. Falava, Noelle, reclamava com minha mãe, mãe, o Lucas, tá falando que é meu filho, tá que não fazer isso. Reclamava. Lá no hospital, a Fernanda falava, quem vai vir hoje? É seu dono que vai ficar aqui com você? Seu dono sabe que não sei o quê? Eu falei, tu tem que perguntar para ele, a Fernanda e minha mãe inventou esse negócio, não pode abandonar o caso, mas tudo, não vai falar isso pro Lucas, não. Vai falar isso pro Lucas. Sei que a Fernanda era do meu time. Não, né, não. O... Ela me ajudava também. Respondendo ao Ricardo aqui, esse negócio do dono aí, não tô sabendo desse negócio de dono, não. Eu não era dono É de ninguém, não sou dono de ninguém. verdade. Mas eu acho que, assim, tem pessoas e pessoas. Tudo, digamos, né? Tem pessoas e pessoas, e a fase que a senhora tava, a senhora já tinha avó para fazer as coisas erradas, que era levar comida para o hospital, para tomar uns sucos na beira da praia, né? Eu acho que já tinha a Fernanda, para agora que eu tô descobrindo para falar mal de mim. Fernanda para falar mal do filho. Isso aí já tô sabendo agora. Tinha a Noza para se chorarem juntos. Então, tem que ter alguém que é para brigar com o mundo, né? Por isso que, se for, senão eu vou ocupar o papel de alguém, ou o papel da fofoca junto, ou o papel do chororô, ou o papel do suco. Então, Então, tinha que ter alguém para brigar, para correr atrás, para pôr limites, né? Acho que é por isso que eu sou o dono aí. para falar, para falar em suco, você ficou causando na semana passada sobre o suco de uva, que não É, é o suco da praia. Explica aí você. não, eu vou explicar agora esse negócio aqui que tocou na minha ferida. Está acabando o seu tempo, tem poucos minutos. Nós estávamos voltando do psiquiatra, eu, Essa minha mãe semana. e a Baby Girl. Exatamente, quarta-feira. Só que tava todo mundo com fome. Eu falei, bom, já que acabou cedo, vamos parar lá no Tabuão, comprar um McDonald's, jogar uma coisa. Aí vem a esperta. Não, não, não. Vamos comprar aqui mesmo. A gente vai comendo no carro. Falei, não, não. Eu lavei o carro essa semana. Vamos comer lá no Tabuão, que a gente para lá e come, já tá do lado de casa. Não, não, vamos comendo. Aí eu falei, tá bom, confiando nas belezuras. Tá Eu tô vendo, né, gente? andando, No carro, também já para o hospital. eu andando a 20 por hora, porque quem conhece ali a Avenida Francisco Morato, um pouco antes, tem a Avenida Rebouças, ali é parado, 5 horas da tarde, andando devagarzinho. Aí, desde que eu olho para trás, tá minha mãe pegando um copo assim, ó, do McDonald's, aquele copo de 500 ml.
Ela fala bem mansinho assim, ó, meu suco caiu, meu suco caiu. Aí eu falei assim, não, não. Aí eu até olhei pra frente que foi pra eu não parar o trânsito. Aí ela nos olhou assim, o suco de cabeça pra baixo. Tinha acabado de comprar. Não deu tempo de tomar nem metade. Aí pronto. A Nos olhou pra mim assim, eita mãe. Falou pra ela, eu falei, ai meu coração, vou nem olhar, vou nem olhar. E tô andando, tô indo. Ela virou quase 1 litro de suco no carro, fora a batata, que tava virada de cabeça pra baixo, e o banco com cheddar do hambúrguer. Isso porque eu pedi só pra gente não fazer sujeira. Ou seja, o carro tá cheirando suco até hoje. Porque não tem como lavar o estofado, tá lá, Gente, jeitinho. não, no primeiro que não caiu no banco, foi só lá no tapete, tá? Se Não, tiver foi alguma quase. empresa aí que lave coisa, vocês colocam aí para dar uma cortesia para ele, que eu também não vou pagar. Eles sabem que tem hora que eu sou desengonçada. Eu tava com o suco, com o copo do suco aqui segurando no meio da minha perna. Eu não sei o que foi que aconteceu. Caiu. Eu demorei para falar com ele, porque eu sabia que ele ia ficar muito bravo. Aí a Noelle me dando a batata aos poucos, não sei o quê, não sei o que. Aí depois eu não sei o que ela falou. Aí eu falei, não tem mais jeito. Aí pra você ver como ele é meu dono, eu tenho que meter. Aí eu lembro que eu peguei assim o copo e falei assim, eu sou... Aí ele, não, como assim? Aí eu, peraí, eu tô tentando pegar a tampa aqui no chão e com medo do suco escorrer, porque eu tava atrás escorrendo pra frente pra Noelle não olhar o pé dela. Falei, meu Deus do céu, foi, gente, desse jeito. Tava vindo da consulta, ouvi coisas já um pouco diferentes do médico, coisas já não tão positivas que eu estava esperando. Tinha vindo de uma semana anterior traumática de algumas coisas que aconteceram comigo que ainda não tinha acontecido, que depois vai pra frente a gente vai contar. E a belezura, você não vai falar, não, mãe, não tem problema, né? Qualquer coisa a gente lava, leva pra lavar. Eu lavei o carro. Por isso que na live passada ele estava falando, o carro tá encharcado, conta do suco de uva, gente. Não sou bêbada, tomei a batida aquele dia lá, não sabia. Também é talvez que não, eu nem sabia, ó, nem lembro, nem sei dessa história que eu ia voar na janela. Então, nem tô sabendo disso, hein? Confirmar isso aí com Deus direito, essa história. Eu lembro preocupado com um copo de suco, gente. Que é isso, gente? Agradecer que a mãe não come, queria comer aquele dia para você ver. Esse é meu filho. Mas eu agradeço de coração. Fosse para ser sua mãe, seria de novo. Danosa não, Continuaria né? pequeno para você, para sua irmã. Vocês têm que ser unidos para fazer um negócio aqui, viu? Um debate. Mas, assim, era muito engraçado. Porque você fazia as coisas para mim, aí eu ficava, não é, mas o Lucas vai vir aqui. Ai, não é ele, não, não fala pro Lucas, não é ele, não sei o quê. Aí tinha hora que ela, mãe, só tem que falar. Tinha hora que ela tinha que intervir. Então eu falava, mãe, o Lucas não sei o quê, não sei o que mais. Aí minha mãe, ai, vou falar com esse Lucas, viu? E era assim. Mas ao mesmo tempo eu queria que o Lucas estivesse lá, porque o Lucas ia resolver alguma coisa. E foi assim. E que deve ter sido aí muito difícil. Está sendo difícil, mas a gente vai superar. Nosso lema é superação. Vai dar certo. Tá dando certo, né? 836 dias. São dias, hein? Muitos dias. São. Se Poxa, fosse, eu velho. vou fazer uma pergunta para você. Se Hum, fosse o contrário, se você tivesse tido amnésia e eu chegasse e falasse que eu era sua mãe, você ia aceitar? Ia me querer como sua mãe? eu acho que ia fazer igual a senhora. Eu ia olhar assim, ó. Eu ia falar, pensar bem assim. Olha o tamanho do meu nariz. Olha o tamanho do nariz dela. Pra ela ser minha mãe, esse nariz tá muito pequeno. Aí, pronto. Aí eu ia ficar na mesma dúvida.
Acho que ia ser a mesma coisa. Ia ter que ir acostumando com o tempo, ia ter que ir aos poucos também. Por isso que acho que o mais importante é ter paciência. Paciência com a senhora e a senhora ter paciência com a gente também. Teve algum momento, daqueles momentos que vocês me deixavam lá no hospital, lá na sala, e iam conversar lá com o médico, e eu sozinho, sem me contar nada, e depois voltava lá sem me falar o que estava acontecendo? Alguma dessas vezes eu fico pensando se alguma dessas vezes o médico chamou vocês e falou alguma coisa que vocês acharam assim bem preocupante, porque eu ficava só com aquela cara de interrogação. O médico às vezes chamava vocês iam lá, conversava, voltava e não me falava nada. Também se falasse, eu não sabia o que eram as coisas, né? Também não ia resolver. Então, se teve alguns dias assim de ter preocupação de falar com o médico, achar que fosse uma coisa grave, se algum momento pensou que fosse alguma coisa muito grave. Teve. No primeiro dia no Antena, quando a gente chegou lá, que a senhora foi passar com o médico de plantão, ele falou para mim, a senhora do lado de fora, que o jeito que a senhora estava sentada, assustada, o comportamento da senhora, que era caso psiquiátrico, que não era nada neurológico. No primeiro dia, isso aí me deixou preocupado, porque a gente ainda não sabia de nada, viu? Antes de internar a senhora, ele falou isso, que aí como psiquiatra, problema psiquiátrico, a gente pode imaginar 1 milhão de coisas. A gente não imaginaria que fosse somente a perda de memória, poderia ser epilepsia, um transtorno de alguma coisa muito mais grave. E ele falou, ó, o problema dela é psiquiátrico, não é neurológico, ela vai ter que ficar aí para análise. Aí isso aí foi que, como a gente já não tinha o que esperar, não sabia nada, só tinha a situação que a senhora tinha esquecido realmente, aí então foi bastante preocupante. Mas depois de internada lá, não, porque tudo a senhora estava lúcida, a senhora conseguia responder, conversar, não tomava decisões ainda, né? Mas conseguia ouvir, entender. A senhora não chegou a tomar remédio para ficar dopada, nada disso. Então, sempre lúcida, a senhora, todas as vezes, pelo menos comigo, tudo passava para a senhora. Inclusive, a maioria das vezes, a senhora que me passava o remédio que estavam te dando. Que eu ia lá perguntar para que era. Eu acho, não, agora estou me lembrando de duas situações. Uma foi que depois que tirou essa coisa que não era psiquiátrico e foi colocar eu lá na enfermaria, eu acho que foi você que foi falar, brigou, arrumar um lugar na enfermaria. Aí quando eu estava lá na enfermaria, como tinha muita gente, eu tinha medo, aí eu queria voltar para a psiquiatria. Aí você foi falar, acho que ia com a enfermeira, que Foi, eu queria voltar lá para a psiquiatria, né? Porque não, só tinha uma pessoa lá. Aí a moça arrumou a cama. Aí eu falei, não, eu vou ficar aqui mesmo. Mas eu não queria voltar para lá. Eu, não, mas agora eu vou ficar aqui. Se eu sou daqui, eu vou ficar aqui. foi. Né? Isso daí foi um negócio assim, engraçado que aconteceu. Cada dia parecia que eu estava porque não queria ficar lá na enfermaria, queria ficar na psiquiatria. E foi assim. É, porque juntou tudo, né? A falta de memória de quem é e de quem são as pessoas em volta, só já não lembrava. E com um monte de gente que já era realmente desconhecida em volta, ela ficava com bastante medo, porque a pessoa que estava lá não te conhecia e ia conversar como se fosse amigo, que a gente sabe que quando tem, principalmente quando é mais velho, né? Vê alguém, vai puxar papo, vai conversar, e a senhora não queria, a senhora tinha medo, então a senhora queria ficar isolada. No quarto só tinha a senhora e mais uma moça, então realmente, quando foi para a enfermaria, a senhora não queria, ela ficou com medo, ficava se tremendo, aí pedi para voltar. Foi bem assim mesmo. Inclusive, várias vezes que a senhora depois saiu, que não estava internada mais, ia passar lá, a gente falava, não, não, ela é paciente psiquiátrico. A senhora passava na frente, cortava a fila, entrava até pelo fundo, só para não ficar perto da multidão. É, a pessoa que não ia falar.
A gente chegava na antena, ela já até falava, não vai por essa porta aqui não, vai por aquela ali da emergência que o segurança ali já me conhece, ele já deixa eu passar. É porque quando eu estava lá nos primeiros dias, com esse pânico das pessoas, mesmo lá com a roupa, camisola, sei lá eu, a gente saía, eu e minha mãe, e a gente ficava sentado no banco lá fora. E o segurança deixava. Quando tinha muita gente lá, ele falava, pode ficar aí fora. Aí eu e minha mãe saía pela emergência, ficava sentada lá fora. Na frente do Só que, boteco. só que eu achava estranho. Não, não coisa, mas eu achava estranho. Por causa que aí lá do lado, entravam. Todo mundo que entrava numa coisa que tinha lá do lado era. Entravam uns carros lá, né? Uns carros grandes. E as pessoas pegavam e saíam. E quando entrava alguém lá, saía chorando. Falei, engraçado, aquela porta ali, depois um carro, depois o carro sai, as pessoas saem chorando. Aí eu fui descobrir que o banco que a gente ficava lá do lado, que a gente ficava assim do lado de fora para não ficar no meio da multidão por causa do pânico todo até achar esse psiquiatra, eram os carros da funerária. Eu falei, aí eu já comecei a querer ir mais para outro lado do hospital, porque eu não queria ir para aquele lado ali, né? Porque levava o povo, sei lá para que hoje que levava aquele carro, o povo só saía de lá chorando. Eu não queria ficar chorando, eu ia lá para outro lado. E foi isso daí, gente. Isso daí, esse é meu filho, ele tem que aceitar que eu sou a mãe dele, né? E agradeço vocês aí de coração. Minha mãe tá perguntando, Lucas, que boteco? Tem uns botecos lá na frente do antena. A Não minha sei não. amiga, a minha amiga lá na psiquiatria, ela falava para o Lucas assim, ó, dá R$ 2. Aí ele, pra quê? Pra mim comprar o tubaína. Mas você tá no hospital. Ah, esqueci. Era. Ela era muito divertida, sabe? Ela tava, na verdade, perdida da família dela, né? Aí, dá R$ 2. Sempre falava pra ele, dá R$ 2. Pra quê? Tem que comprar tubaína. Mas você tá no hospital. Ah, é mesmo, esqueci. Fica aqui, eles te soltaram, fica aqui. Não, eu vou ali falar com o doutor. O dia que o Lucas foi conversar lá com a doutora, na nutricionista, negócio de comida, alguma coisa, ela ficou de olho certinho quando o Lucas voltou e falou assim: ah, eu pedi para eles trocarem a comida da senhora por sopa, alguma coisa assim. O Lucas foi lá resolver, que ele era meu dono, eu já resolvi as coisas lá. Foi. Ela ficou de olho. Depois é que o Lucas saiu, ela foi lá e falou assim: ah, eu fui lá também pedir arroz doce. Mas não tinha arroz doce, não. À noite não vai ter arroz doce, não. Foi. Porque a senhora não estava conseguindo comer a sopa que eles estavam dando, a sopa estava ruim, a senhora queria arroz e feijão, alguma coisa assim. Aí eu fui lá pedir, porque a gente tem que pedir, né? Se não pedir, ninguém vai saber o que a gente quer. É. Mas é isso daí, gente. Muito obrigada. Agradeço você de coração. Que você seja como você é um bom filho. Não sei antes se era um bom filho, né? Alguém vai pôr nos comentários. Ou seja, quantas vezes eu fui chamada na escola, se você já arrumou confusão na rua. Tudo isso é alguém vai aparecer, alguém vai colocar situações Vai aí, hein? nada. A Noza que E era expulsa da escola. Ela se que você ia mandar embora mais cedo. fica sabendo que você pulava muro da escola, fiquei sabendo que você ia atrás, ainda pegava de carona com a diretora, com não sei quem. Não, a diretora é parceira do Matheus, Lula Livre. A diretora. Estou sabendo, viu? Sofia tá colocando aí, ó. Não, Sofia é melhor desconsiderar. Sofia. Então, é isso daí. Agradeço de coração, agradeço vocês, compartilhe com mais alguém, né? A gente tem muita gente que fala assim, ah, família não serve, dá para contar com família. Não. Família nas horas ruins também, mas também nas horas boas, né? E eu não posso falar isso, né? Quem se quer assim, tanto amigos, tem gente aqui na live mesmo que assim, não tem o contato, mas de ser amigo e falar, ó, quero depositar um valor para ajudar, né, para Dani, quero, sabe assim, sempre, 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 sempre mesmo para
para ajudar, né? E você também, agradeço de coração que você seja um bom esposo para a Maiara, como você é um bom filho. Quando você tiver seus filhos, que você seja um bom pai. Não seja assim, né? Militar, carrasco. A minha mãe está colocando aí, ó. Quem vai falar alguma coisa? Dá é medo. Vocês podem falar, gente. Pode chamar no privado, pode falar. Tá? Se eles já bateram no filho de vocês, alguma coisa, pode contar. Eu vou resolver isso daí. Bom, obrigada de coração. Obrigada a vocês. Obrigada a você por ser meu filho, por Deus me permitir, né? Isso daí, de ser a sua mãe, né? Como eu falei, fora das estatísticas, ser uma mãe adolescente, de um filho que tinha tudo para dar errado, só ficou bravinho só. Mas é uma bênção na minha vida, né? É uma bênção para as pessoas, e sou muito grata a Deus por isso, né? Pelos momentos de choro que nós passamos, né? O povo viu que seu pavio é curto, foi um suquinho que derramou no carro. O que que é, gente? Tirar o tapete e lavar. O menino chega a ficar vermelho e coisa, tudo, sabe? Então, é desse jeito aí. Mas eu agradeço de coração mesmo, mesmo, mesmo. E obrigado a todos vocês que estão aí. E tiver também perguntas, coloca aí. Tem umas perguntas também da live passada que eu vou responder, né? Semana que vem vai ter convidado especial também. Outra coisa, se você tem uma história interessante comigo, não que não seja comigo, com a outra Dani, tem vontade de gravar um vídeo, vontade de fazer uma live aí comigo, como a Vânia já falou e já contou muitos casos nossos aí para mim no WhatsApp, e está com vergonha de gravar, gente, eu tive uma vida, eu não me lembro, então vocês precisam me contar. E os outros precisam estar aí para serem testemunhas. Tá bom? Fiquem com Deus. Muito obrigado. Quer falar alguma coisa, Lucas? Me despedi, né, dos telespectadores da senhora. A Fernanda, eu vi que aí que ela colocou parabéns. Obrigado, Fernanda, pelos seus parabéns, mas tenho que reconsiderar seu caso aí, que eu fiquei sabendo agora que você falava mal de mim. Calma aí. Agora eu fiquei descobrindo aqui. Não, e para a senhora falar que eu tô orgulhoso, porque eu, eu pude perceber que depois que o psiquiatra passou para a senhora que a senhora deveria não se preocupar em lembrar o que já viveu, mas a se aceitar para viver novas memórias, viver de hoje em diante, a senhora tem melhorado e evoluído muito. Só isso. A Fernanda também está falando que não vai contar, porque ela não tem direitos autorais para poder contar. Minha mãe falou que não vai contar porque tem medo. Ixi, olha, Ricardo Não, nem se manifestou mais, é então bom deve que eu tô saber muito. valendo alguma coisa ainda. A senhora me chamou de bravinho, já me desmoralizou. Ah, não é? Não é não, né? O bravinho não, E, bravinho. e só para finalizar, quando ele não estava no hospital, ele tinha os olhos dele lá também, viu? Passava alguém da administração que era amigo dele, passava no cinema, olha aí minha mãe aí, não sei o quê. Então, ele tinha os olhinhos dele lá também. Ele não era. Ele deixava alguém comigo, mas deixava um segundo olho, né? Mas é isso daí. Como diz a Fernanda, como diz a minha mãe, mais um que não abandonou o caso. Fica com o caso até o final. O Ricardo colocou os olhinhos, o povo tudo não quer falar das presepadas suas, Eu né? não vou nem Gente, perguntar que é esse trabuco aí que a avó falou. gente, e é isso daí. Dani, tem uma história, algum momento engraçado, algum momento triste que a gente passou junto? Vai. Manda aí no privado, a gente vai. Se não quiser fazer ao vivo, a gente grava um videozinho e coloca. A Vânia está aí na fila, porque ela me contou um caso muito engraçado. Acredito que vocês vão rir muito também, né? Tem outras experiências minhas também,
que eu quero compartilhar com vocês. Vocês vão saber como que eu sei como que nasce um bebê, vocês vão saber como que eu conheci, como foi conhecer o parque, tudo isso daí. São coisas bobas, né? Parece coisa de criancinha, mas é eu na minha nova vida. Bom, fiquem com Deus. Obrigado de coração. Boa semana para vocês e até a semana que vem. Te amo, viu? Tchau. Ai, essa bateria. Aí, tá vendo? Tá causando. Quer não falar coisa bonita, mãe, te amo. Por que não apareceu com a roda? Mas não. Não, Mas é... cadê? Já falei. Gente, obrigado, viu? De coração. Ah, olha só, minha mãe tá demais, viu? Quero ver se É, ela vai falar que ela falava para a senhora que para resolver o problema da memória da senhora era no forró. Que eu me lembro disso, que vai resolver quando for pro forró. Quero ver se ela fala isso aí. menino, forró é a aula que tem aqui, do Douglas Acerbe, ele não tá aí, aqui no SEMUR, para poder fazer exercício, esse negócio assim. Entendi. Gente, estão Tá uma aula falando, mas e beijar muito. E beijar muito. O que tem a ver com essa aula aí? Lembro que ela chamava. olha, e um dia que eu me atrevi a dançar a musiquinha da Jennifer, que eu achei que eu estava abafando, eles ficaram espalhando isso para todo mundo. Não sei nem onde está esse vídeo, mas eu fiquei dançando da Jennifer direitinho. Até tadinho, depois o cantor acho que morreu, né? Mas eu tinha cantado uma música da Jennifer lá. Tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus e a semana que vem tem mais, viu? Beijo. Obrigado por você participar. Eu te amo. Um beijo direitinho aí, para de graça. E obrigada a todo mundo aí. Convide mais um para a semana que vem, que vai ter outras surpresas. Tchau. Tchau.